Bem, agora meio-dia, 49 minutos, como prometido, desde o início do jornal, a gente falou que vai falar um pouquinho sobre os segredos de um bom churrasco. Para falar sobre esse tema comigo, eu estou falando agora com o Victor Perucho, ele que está viajando, mas está fazendo questão de participar aqui do Mesa para Dois. Victor, me escuta? Opa, boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos, tudo bom? Tudo certinho, um prazer ter você aqui na programação da Rádio Nova Brasil FM para dar essas dicas, né? Assim, foi um dos pedidos dos ouvintes. Toda quarta-feira eu faço questão de falar sobre comidinhas aqui na Rádio Nova Brasil. E hoje o pessoal falou, não fala de churrasco, você nunca falou. Eu falei, ok, vamos falar de churrasco. E aí começa já com vários mitos e verdades sobre isso. Uma das coisas que o pessoal fala é, acho que eu cansei de ouvir falar isso, churrasco é só sal. É mito ou é verdade, Vitor? Perdão, Bárbara, eu vou pedir desculpa para você e para os ouvintes, eu estou num lugar que tem bastante barulho, pode ter vento e gente gritando aqui atrás, e por acaso eu não escutei a sua pergunta, você pode repetir, por favor? Vamos nessa. Fala até um pouquinho mais alto para você, não tem problema. Era se é mito ou é verdade que um bom churrasco tem que ser só sal. Não pode ter tempero nenhum. Então, isso eu acho que é uma coisa muito particular, né? Por exemplo, eu só uso sal. Eu acho que se você escolher um bom corte, não precisa você ficar usando muito tempero, porque você acaba perdendo também o sabor da carne, né? E o sal, ele não entra muito como tempero. O sal, na verdade, a gente fala que na parte técnica, ele é só para exaltar o sabor da comida. E se você pegar um corte muito bom, muito saboroso, tem corte, inclusive, que a gente come sem sal e a carne é Uau! saborosa. Uau! E que para você faz diferença num bom churrasco? Para mim, o churrasco começa na escolha da carne, né? Você escolher uma carne que tem uma boa procedência, escolher um corte bom para o seu gosto, que seja mais macio ou que seja mais saboroso com um pouquinho mais de gordura. Então, eu acho que não tem jeito. Para você fazer um bom churrasco, ele começa lá no açougue que você escolhe, a procedência do boi que eles estão tratando para você realmente ter um churrasco. E depois fica tudo até mais fácil. E depois, essa questão do corte da carne, tem algumas peculiaridades, dependendo da parte do boi, ou então do frango, tem diferença na hora de cortar essa carne para levar para churrasqueira? Tem muita diferença, assim, do corte. Se for uma pessoa que gosta de uma carne mais macia, geralmente, apesar de hoje os bois, a tecnologia já ter avançado bastante, então tem corte muito saboroso e muito macio. Mas o filé mignon, por exemplo, que a galera gosta bastante, ele não é um corte que é tão saboroso. Então já seria uma carne que você teria que entrar com tempero ali, porém ele é muito macio. Mas já tem muito Olha. corte que bate de frente com o filé mignon, que ele é tão macio quanto o filé mignon e com muito mais sabor. Então, eu acho que varia muito, assim. Se a pessoa gosta daquela gordurinha, ela vai para um tipo de corte, que a gordura dá um sabor espetacular. Eu mesmo sou até suspeito para falar. Faz mal, mas é bom, né? Geralmente as coisas que fazem mal são as melhores na comida. Mas eu acho que é muito de cada um, assim. Hoje em dia tem muito corte. O pessoal é muito acostumado com picanha, né? Fala muito de picanha, mas Aham. hoje tem o ancho, por exemplo, que ele é um corte delicioso, muito macio. Tem flat iron, que já é o que entra no lugar do filé mignon, que ele é muito macio e tem mais sabor que o filé mignon também. Chorizo, enfim. Tem muito corte que veio de fora, né? Que são cortes argentinos, cortes até americanos, que não tem um churrasco tão bom quanto o nosso. Mas o prime rib mesmo, que seria a costela premium, né? Uma parte muito boa da costela, que não é aquela costela dura que vai para a panela, é uma costela que você pode jogar na grelha ali, fica muito boa. Então, hoje em dia, assim, o céu é o limite. Tem muito corte bom que dá para chegar muito bom na churrasqueira. E essa questão assim, do sal, é só na hora que vai assar mesmo? Porque tem gente que gosta de temperar e colocar tudo num dia anterior para deixar tudo pronto. É só na Nossa, hora? isso é uma briga, é uma discussão. Eu vou até arrumar briga aqui, que meu pai está acompanhando, meu pai é gaúcho, né? E assim, ele já prefere colocar o sal antes, né? Eu já vim um pouco mais, os cursos que eu fiz são mais recentes,
e eu aprendi a técnica daquele sal de parrilha, que você finaliza a carne, quando ela já está pronta, você joga o salzinho em cima. Eu acho assim, Bárbara, os dois ficam bons. Se você tiver uma carne boa, se souber fazer, não perder o ponto dela, tiver com a grelha no ponto eu acho que a brasa conta muito também. Eu não posso nem falar que assim, um é melhor que o outro. Eu acho que é o jeito que a pessoa pega, o jeito que ela prefere, o jeito que ela faz. Eu, particularmente, eu prefiro usar o sal de parrilha e jogar no finalzinho. Se não tiver, às vezes eu estou na casa de amigo, não tenho sal de parrilha, eu uso até um salzinho fino ou flor de sal, enfim, eu prefiro colocar depois. Que legal. Mas se for para colocar antes, geralmente a gente coloca o sal grosso, né? Que é aquele sal que você enche bem a carne de sal e quando ela está pronta você bate, que aí ela fica no ponto também, você não perde o sal. Colocar antes o sal fino é um risco, né? Porque você pode acabar salgando a carne. Mas que nem eu falei, eu não tô aqui para arrumar briga com ninguém. Eu prefiro sal de parrilha no final, mas se a pessoa souber fazer, fica bom também, assim, as duas formas. E em relação, você falou fogo, eu acho que um dos maiores segredos para quem domina essa arte de fazer um bom churrasco é saber o ponto do fogo. Eu sou uma tragédia, inclusive, para acender qualquer coisa no universo. Assim, eu tenho uma dificuldade absurda de manter um fogo. Imagine saber o ponto correto. O que você acha que tende a ser melhor? Assim, pessoal, tem a galera que gosta de um fogo mais alto. De forma assim, com a experiência que você tem, funciona melhor? Então, aí eu já não vou arrumar briga por ninguém, porque é a unanimidade dos churrasqueiros. O pessoal geralmente que faz em casa, aquele churrasco mais de amigo, né, que tá todo mundo agoniado, o pessoal chega com fome, o churrasqueiro demora a acender, demora a sair a carne. Então, o pessoal geralmente acelera o processo. E o carvão, ele tem que ser brasa. Não tem como você fazer o churrasco, tem como, mas você acaba perdendo o churrasco, né? Você não tira tudo que você pode dar da carne. Mas o carvão você tem que ter paciência, você tem que colocar ele para acender, tem que virar tudo brasa. Quando virou tudo brasa, tem um jeitinho que a gente faz também, que é bem bacana, que qualquer um pode fazer. Você coloca a mão perto da grelha ali, depois que já está tudo brasa. Você tem que contar 5 segundos. Você pode ficar com a mão 5 segundos ali, depois você já não consegue mais. Então esse é o ponto do fogo, né, que a gente fala. Tem que ser um fogo bem forte, porém ele não pode ter chama, porque aquela chama acaba batendo ali na carne, né, e depois dá uma amargada na carne, um gostinho um pouco de queimado. Então tem que ser tudo brasa. E colocou a mão ali, ficou 5 segundos com a mão, né? Contou 1, 2, 3, 4, 5, não consigo ficar mais. Esse é o ponto. Aí tem as outras coisinhas, né? Porque às vezes você coloca uma carne que tem mais gordura, às vezes você coloca uma linguiça. Se a brasa não está bem acesa, pinga gordura na brasa, acaba levantando o fogo, aí você começa a brigar com o fogo, é super normal. É você controlar o fogo, né? Mas é basicamente isso. Eu acho que para você fazer um bom churrasco também, você tem que ter a brasa bem acesa ali, todo o carvão em brasa. Tem que ter paciência para acender o carvão, demora um pouquinho para virar tudo brasa. Abana, se a esposa ou a mãe tiver um secador de cabelo, pega o secador de cabelo delas. Só cuidado para não queimar, para não arrumar briga depois. Por favor. E é o ideal, é você ter uma brasa bem acesa. Vitor Perrucho, do De Churrasco, que tem lá em Águas Claras, no edifício Laguna Mall, também no Asa Sul, no pôster da 405 Sul. Vitor, muito obrigada por dividir os seus conhecimentos aí nessa área do churrasco e muito obrigada pela entrevista também. Eu que agradeço a oportunidade, Bárbara. Qualquer coisa estamos aí. Valeu.